mais importante do que hoje, tá certo? Hoje já é muito importante, mas vai ficar muito mais com a participação de vocês, ok? Então, pedimos a vocês que curtam, que se inscrevam no canal e que compartilhem com seus amigos e familiares, ok, meu povo? É isso aí. Núcleo de Conscientização Política pela sua difusora cultural online, Abreu Lima. Bom, como vocês sabem aqui no de Conscientização Política, nós estamos transmitindo sempre que podemos, fazemos uma transmissão ao vivo e também essa transmissão vai para os outros meios de comunicação, como o YouTube, Difusora Cultural, e também o YouTube Difusora Cultural, que é o Núcleo de Conscientização Política, e também para o Facebook Cícero Vieira Marques e o Facebook Difusora Cultural Online Abreu Lima, tá bom? É isso aí. Para começar, para animar mais as coisas, a gente vai sair um pouco o foco de Abreu Lima e a gente vai falar um pouco no geral, né? Na história geral da coisa. Hoje a gente vai mudar um pouco o tópico e vamos falar um pouco da repressão, né? A repressão, todo mundo sabe que antes da democracia ser estabelecida no Brasil, era um período de ditadores, né? Sempre foi, de aproveitadores, né? Que sempre foi. E esses aproveitadores, eles hoje querem voltar ao palco para se transformar em heróis. É interessante o negócio. Aí o que acontece? Eles, para fazer isso, eles ficam jogando tudo para a esquerda. E a gente sabe que o representante da repressão no ano passado é justamente a direita, principalmente a extrema-direita. Mas a direita representa aquele povo que reprimia os seres humanos, os trabalhadores, né? As pessoas pobres, as pessoas humildes. Naquele tempo, eles não queriam que o povo estudasse. Eu digo que, na verdade, não era interesse deles. Aí você vê, não, na ditadura a escola era muito boa, todo mundo cantava o hino nacional, né? Todo mundo respeitava os professores. Mas respeitar professores não era só no tempo da repressão nem ditadura militar. Respeitar o professor é hoje, é amanhã e sempre. Certo? Independente de repressão ou democracia. A gente vê, hoje o pessoal sobe no palanque e começa a falar muito em Deus, né? E que eles estão representando a parte melhor do Brasil e que tudo o que eles fazem é correto e tudo que a esquerda faz é errado para eles. Aí eles têm uma forma de enganar o povo e mentir para o povo. Isso não é de hoje, a gente sabe muito bem. É chamar a gente de esquerda de comunista. Para mim é um privilégio me chamar de comunista. Para mim é um privilégio. Porque quem conhece o comunismo sabe o que é comunismo. A gente está simplesmente lutando por uma causa justa.
Apesar que no Brasil, eu já falei isso aqui no canal, volto a repetir, não existe comunismo. Não tem ninguém de esquerda que faça realmente comunismo no Brasil. Não tem. Tem até quem se diga comunista, mas comunista de verdade, atuante, não existe. Tá certo? Agora, se você perguntar esquerda radical, esquerda maleável, né? Na verdade, são pessoas diferentes, mas que se unem por uma mesma causa. Tá certo? Agora, que o comunismo, na verdade, no Brasil, ninguém exerce essa função de comunismo, que seria a forma ideal para se comandar o país. Comunismo não significa ditadura. Comunismo não significa tortura. Comunismo não significa estuprar. Não significa prender as pessoas inocentes só para defender a causa deles. O comunismo significa uma coisa muito melhor, muito mais importante do que tudo que vocês pensam ou vocês imaginam. O comunismo trabalha pela união, trabalha pela divisão de renda justa. E não é o caso do Brasil. No Brasil tem a esquerda que defende a causa do trabalhador, defende um salário justo, defende o respeito, a dignidade de cada pessoa, a decisão de cada pessoa. É isso que a esquerda defende. Que cada pessoa tenha a sua própria autoridade para resolver os seus problemas. E não para que a gente fique se metendo na vida dos outros. Cada um decide por si. E quando eu digo isso, é porque a gente vê a direita no Brasil disfarçada de ovelhas. Né? E querendo transformar a esquerda em leões, em lobos, em criminosos, em ladrões. É isso que eles querem transformar a esquerda. Como se do lado deles não existisse ladrão, não existisse nada disso. A corrupção para eles é só a esquerda que faz. E eles acham que o lado da direita não. A direita não faz corrupção. Pelo contrário. Ele não faz só corrupção, a direita. A direita não só faz corrupção, como também ele assalta o povo. Assalta a dignidade de cada um. Mente para o povo. Inventa conversa, inventa mentira para tirar a esquerda do caminho. Agora, se você me perguntar por que eles tratam a esquerda dessa forma tão mal, se você me perguntar, eu te digo, é a raiva de não ter o poder na mão. Porque no passado, há 40 anos atrás, ou mais um pouco, o trabalhador não tem direito a nada. Quando as pessoas iam fazer greve, nas portas das fábricas, eles diziam que aqueles arruaceiros, eram os comunistas, eram os marginais, ficar nas portas das fábricas, botando, desviando o foco dos trabalhadores, né? Porque, na verdade, a direita nunca se conformou com o trabalhador lutando pelos seus direitos. Quando o próprio trabalhador que sustenta o país
A turma confunde muito, diz que quem sustenta o país é o empresário. É o contrário. Quem sustenta o país é o trabalhador. Tá certo? É o trabalhador. Eu não estou dizendo aqui que ninguém é digno de ser empresário. Qualquer pessoa pode ser empresário. É só querer lutar por isso. Agora, você tem que ser empresário respeitando o direito do trabalhador, a dignidade do trabalhador. Porque é doloroso o pai de família trabalhar o mês inteiro e chegar ao final do mês não poder fazer uma feira para comer seus filhos, porque dinheiro não dá para nada. Né? É doloroso, mas para eles, não. Aqueles radicais do passado, e hoje tem muitos que vivem sofrendo, vivem passando fome, vivem na miséria, e ainda defendem esse tipo de gente. É porque, na verdade, não sabe, não sente na pele, ou não quer saber o que realmente aconteceu no passado. O porquê que a esquerda ia brigar com o exército, brigar com a polícia, brigar com o governo. Morria gente. O sindicalista morria, era assassinado. Tem pessoas que hoje nem existem, ninguém sabe nem onde foi parar esse povo. Muitos foram encontrados corpos, restos mortais, mas muitos nem isso encontraram. Certo? A gente vê no país maravilhoso feito o Brasil, nós temos de tudo. Né? E você chega, liga o canal Senado, TV Senador, TV Câmara, e você vai ver os extremistas como eles são. Quando se olha, às vezes até que menino novo, iludido, achando que aquilo ali, aquela representação que ele está falando, aquilo ali é o máximo. Meus amigos, uma coisa eu digo a vocês. Quem quer ver um país melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor para seu povo, para sua família, seus filhos, seus netos e, e suas quintas gerações de boa, ou tendo uma vida melhor. Então vocês são convidados a participar da esquerda ou defender a esquerda. Porque esse povo de esquerda foi o povo que defendeu o Brasil, que lutou pela nação melhor, pelo trabalho melhor. E não é esse povo ruim que eles falam, e muitos de vocês acreditam. Tem outros que sabem que a esquerda é o lado melhor, que é o lado correto, que trabalha o correto, que luta pela população trabalhadora. Mas, infelizmente, essas pessoas que sabem disso, mas que vivem do outro lado, porque corre dinheiro. E eles ficam pegando esse dinheiro. Depois diz que é a esquerda que rouba, que a esquerda que é corrupto. Eles não. Eles são santos. Sabe o que a direita faz? A direita usa os religiosos, as religiões, para enganar o povo. Aquele fiel correto, aquele fiel que realmente adora Deus. Aí os oportunistas, sabendo da fraqueza desse fiel, conhecendo a fé dele, aí vai e fica fácil de manipular. Porque as pessoas ficam cegas. Eles estão tão entretidos, empenhados na palavra de Deus,
Que aí o inimigo vem, dá uma de deles e eles engolem. Eles acham que realmente é verdade. Mas quando, na verdade, são os aproveitadores, tirando proveito da situação. Usando as pessoas que estão na igreja orando a Deus. E eles vão lá e enganam aquela pessoa. Só com palavras bonitas. E isso é a pior repressão do mundo. É a repressão mental. É uma repressão irreversível. E as pessoas ficam tão cegas que não param para pensar. E começam a marginalizar o povo da esquerda ou nós da esquerda, sem imaginar o que estão falando. Porque, independente de qualquer coisa, a coisa mais correta que nós temos que fazer é respeitar uns aos outros. Respeitar o próximo, independente de lado B ou lado A. E a religião não pode ser misturada com política. Isso não significa dizer que o político não pode ser um evangélico, ou um evangélico não pode ser um político. Pode, tem todo direito. Só que a igreja é casa de oração, é casa de bênção, é casa de pedir força espiritual a Deus para que nós suportamos todos os problemas que acontecem na nossa vida. Não para fazer política, se aproveitar do povo que tem de boa fé. Quando usa o nome de Deus para tirar proveito, esses realmente são os verdadeiros marginais da nação. Então nós devemos ter muito cuidado, meu povo, no que vamos falar com as pessoas. Porque, independente de política, de lado político, nós temos que respeitar o cidadão. Temos que respeitar o próximo. Isso é bíblico. Eles falam tanto em Cristo, tanto em Deus, e não vê isso. Cristo mandou que respeitasse o próximo, independente do que ele é. Porque aqui, nesse mundo, não tem ninguém melhor que ninguém. Todos nós temos direitos e deveres e temos que ser, e temos que exercer essa função. Então, meu, só para a gente dar uma parada nesse tópico, para concluir, eu quero dizer para vocês que reflitam muito durante os próximos dias, os próximos anos, né? Porque é muito importante na nossa vida. E nós temos que radicalizar a direita radical, que essa é a que está atanazando a vida do povo brasileiro. E não está deixando as pessoas em paz. Estão jogando um contra os outros. Pense nisso. E vamos ver realmente onde está a razão. Ok, meu povo? É isso aí. Bom, aí o Núcleo de Conscientização Política pela sua difusora cultural online, Abre Lima. Pedimos a todos que compartilhem o nosso vídeo, que curtam o nosso vídeo, que comentem o nosso vídeo. Tá certo? Isso para a gente é muito importante, tá bom? E também, quem gosta do Núcleo de Conscientização Política, pode falar, pode dar sua opinião sobre o núcleo, o que
temos que melhorar, o que é que temos que fazer. Pode dar sua opinião, sem problema nenhum. Nós estamos aqui abertos para receber a informação dos amigos, tá certo? Das pessoas que realmente têm um compromisso com a nação brasileira, com o povo brasileiro. Independente de classe, pobre, rica ou média, temos que lutar por uma boa causa, pela causa justa para todo mundo. Tá bom, meu povo? É isso aí. Então a gente viu que a gente analisou que realmente a esquerda e a direita têm muita diferença. Eu vejo pessoas dizer o seguinte, que a esquerda roubava, assaltava com arma na mão, pegava arma e assaltava e tal. Será que esse é o termo correto? Será? Será que esse termo que eles dizem que é correto? Será que é correto para o mundo, para a nação brasileira, para a direita ou para a esquerda? Esse não é o termo correto. Vocês lembram da guerrilha do Araguaia, certo? A guerrilha realmente era pessoas armadas. E muitos desses eram realmente de esquerda. Agora, vocês não procuram saber por que, que eles se armavam. Ou vocês estudaram e não procuraram assistir essa aula de história. Então, quando se vai para a escola que você não aprende a necessidade básica do cidadão, você continua sendo um escravo de si mesmo. Porque você não procura a se afastar das coisas erradas que estão aos seus olhos, está na sua vida, na sua mente, e você não percebe isso. Porque o pouco que a gente estudou, a gente sabe que os guerrilheiros eles lutavam pela liberdade do povo brasileiro, pela liberdade da nação, como é o tópico aqui, repressão. Eles lutavam para libertar o povo da repressão. Né? Então, hoje você vê generais, você vê tenentes das Forças Armadas, você vê pessoas influentes nas Forças Armadas, pessoas que têm poder nas Forças Armadas, fazendo desafio ao povo brasileiro, ameaçando o povo brasileiro, ameaçando a democracia brasileira e botando em risco a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. E a gente vê isso e tem que ficar calado? Não. Vocês têm que despertar, meu povo. Eu estou falando isso de forma geral, para todos e todas que estão assistindo. E perceber que realmente hoje nós só temos uma democracia que muitas pessoas dizem que é falsa, porque teve aquelas pessoas de coragem que deram a sua própria vida para a libertação das pessoas. Você sabe a libertação do escravo? Todo mundo sabe. Foi uma boa? Foi. Mas até hoje a escravidão existe. Né? A gente vê que várias fazendas são pegas aí pela Polícia Federal, pelo Ministério do Trabalho, o pessoal lá em situação de escravidão. Pô. Pessoas que trabalham a semana inteira, o 15 anos inteiro, o mês inteiro, e ainda fica devendo o patrão.
dormindo em más condições, não tem alimentação correta. E é só trabalho. Trabalho domingo a domingo. Então, de vez em quando, cai. É denunciado e cai. Aí depois, não, porque eu pago a todo mundo, eu pago. Não paga nada. Paga. Você quer o povo de escravo. E esse povo é que tem que ser combatido. Um país digno é aquele que todo mundo vive uma dignidade correta. Todo mundo tem sua alimentação, tem seu lugar de dormir, tem o seu lugar de descanso, de repouso. Tá certo? Botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz com a sua família. É isso que o povo brasileiro precisa. É isso que a nação brasileira precisa. Não precisa de briga. Não. É só seguir o caminho da democracia, que ela vai te ensinar o que é o certo e o que é errado. Né? O povo estava, há dias passados, estava todo mundo aí preocupado, ainda estão até hoje, preocupados com a lei do aborto. Será que essa lei está certa? Ou será que essa lei está errada? Eu gostaria que você opinasse. Né? Mas, de antemão, como eu estou aqui comentando, eu vou comentar o assunto corretamente. Se você me perguntar se eu sou a favor do aborto, eu vou te dizer que não. Eu sou de esquerda e defendo a esquerda. Isso não significa dizer que a esquerda é defensora do aborto. Mas eu defendo a liberdade do cidadão, de cada um. Se você quer sua liberdade, e você acha que deve fazer tudo que imagina fazer, então por que eu não? Aí é que está o problema. É aí onde está o ponto que as pessoas não querem entender. Eu já falei e repito, eu não estou aqui para defender aborto, defender morte, defender assassinato. Não, negativo. Eu estou aqui defendendo o direito de cada um de nós. A minha força de pensamento, a minha liberdade e a liberdade do próximo. Porque quando eu defendo a minha liberdade, eu defendo a liberdade de todos, independente de classe, religião, política ou qualquer coisa. Então, nós temos que parar com essa picuinha, com essa conversação de merda, e de dizer que são os outros que estão errados e eu estou certo. Todos nós temos o direito de pensar e imaginar o que achamos que é correto para nós. Então, se eu acho que alguém deve abortar, eu estou errado. Não é eu que vou dizer que a mulher tem que abortar. Quem tem que dizer é a mulher que está passando pelo problema. Ela é que vai decidir a vida dela se ela acha que tem que assassinar ou não. Tirar um feto ou não. É eu que vou dizer isso a ela? Não. Não é que vou apontar o dedo para minha vizinha e dizer, não, minha vizinha está botando filho, não sei o que tal. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Porque cada um vai justificar a Deus os seus problemas. Não é a mim que ninguém tem que justificar, ou eu justificar os outros, os meus problemas. Tá certo? Se eu cometo um pecado, não é os outros que vai pedir perdão a Deus por mim, não. Eu que vou pedir perdão a Deus, eu que tenho que a obrigação de pedir perdão a Deus. Agora, se eu vou ser perdoado ou não, vai depender de Deus. Deus é quem sabe. Então nós temos que parar de acusar os outros, imaginando que eles estão corretos. E eu que estou errado.
eu estou errado dentro dos meus erros para Deus. Para você, não. Não é você que pode apontar o dedo para mim e dizer que eu estou errado. Nem eu apontar o dedo para você. Agora, quando eu vejo que você realmente errou deliberadamente contra a minha pessoa, aí eu vou te reclamar. Como também, se eu pecar contra você deliberadamente, você também tem que me reclamar. Isso chama-se direitos e deveres. É assim que funciona a nossa vida no nosso país, na nossa pátria e na nossa democracia. Direitos, direitos e deveres. Então, para isso, vamos pensar e raciocinar. Pensar e raciocinar. Para que aí possamos chegar a um denominador comum. E vamos enxergar se estamos certos ou errados em criticar os outros. E achar que os outros estão errados e eu estou certo. Ok? Então nós temos que parar de pensar, meu filho. Meu povo brasileiro, temos que parar de pensar no que estamos fazendo da nossa vida. Porque política é uma coisa, agressão é outra coisa. Eu não posso te agredir dizendo que eu estou correto. Nem você pode me agredir dizendo que você está correto. Nós vivemos numa sociedade, irmão, e todo mundo tem que ser respeitado assim como Cristo fez. Como é que eu posso chegar aqui falando bem de religião, dizendo que Cristo é o Salvador, se eu incrimino os outros, fico dizendo que os outros é diabo? Eu tenho que esquecer os outros. Eu tenho que pedir a Deus que Deus olhe para as pessoas e perdoe as pessoas. Mas isso não é obrigado a estar na rua dizendo isso. Isso é individual. Uma oração para com Deus é individual. Agora, nas suas orações individuais, você pode pedir a Deus por todos. E que Deus tenha compaixão de nós. E eu tenho erro, você também tem. E todos nós temos erros. Agora, quando esse erro nosso começa a incriminar os outros e a mexer com a vida pessoal de cada um, aí nós já não somos mais pecadores, nós somos já o diabo. Temos que raciocinar, meu amigo. Temos que parar com a agressão. Defenda seu lado político. Defenda com o incidente. Agora, sem marginalizar o outro lado. E do outro lado que você está marginalizando, tem pessoas cidadãos de bem. Tem pessoas que merecem todo o respeito do mundo, tanto homem como mulher. Tem muitas crianças que merecem respeito. Ou você acha que uma criança acha bonito quando uma pessoa de direita ou uma pessoa de esquerda maltrata o seu pai e sua mãe? Qual é a criança que acha lindo isso? Então aquela criança vai começar, vai crescer, vai ficar idosa com aquela mentalidade de vingança. E isso não é um bom estudo. E isso não é um bom ensinamento. Isso não é uma boa democracia. Isso chama-se repressão. Bom, então por hoje é só. Quero agradecer a vocês por mais essa oportunidade e agradecer a Deus por nos permitir isso, que nós estejamos aqui.
Com vida não, com muita saúde, mas com vida, graças a Deus, principalmente. Tá bom? Então, agradeço a Deus por tudo, agradeço a vocês, meus amigos, minhas amigas, vocês companheiros e companheiras, pessoas de luta do partido ou não, pessoas que são de esquerda, de direita, que são pessoas fiéis à integridade física das pessoas humanas, né? E esquecer esse tipo de polêmica sem sentido. Ok, meu povo? Muito obrigado a todos. Fica na santa paz do Senhor e até a próxima oportunidade. Núcleo de Conscientização Política pela sua difusora cultural online, Abre Lima. Tchau.